Conforme anunciamos na semana passada, na noite de hoje, nós estaríamos falando sobre algo que é comum a todas as pessoas, que são tempos bons e tempos difíceis. Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna e da psicanálise moderna, ele diz que a vida saudável é o equilíbrio entre a dor e a alegria. Quando nós olhamos para Jesus de Nazaré, nós entendemos que Jesus, ele é o equilíbrio que a gente precisa. A gente não precisa ir muito longe, a gente só precisa conhecer a Bíblia para a gente estar pronto para resistir aos tempos difíceis. Afinal de contas, ninguém vai superar Jesus na superação de coisas difíceis. E quando olhamos para Jesus de Nazaré, nós encontramos isso. E eu queria hoje ir direto ao ponto daquilo que nós pretendemos refletir com você. A palavra de Deus está, o texto que a gente vai falar hoje, fundamentado no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28º, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, verso de número 6. E hoje eu quero começar essa ministração da conclusão para a introdução. Um pregador considerado um vulto da pregação contemporânea, Antônio Vieira, ele disse que os sermões importantes e os que mais nos marcam são aqueles que, na conclusão, a gente consegue ver a introdução, o meio e o fim. Quantos encontraram o texto sagrado mencionado? Mateus 28, verso 6. Amém? Diga amém, amém, amém. Para sempre, amém. Mateus 28, 6 diz assim: e ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele havia dito. Vinde e vede, o lugar está vazio. A gente começar aplicando o Evangelho pela ressurreição, é como se nós estivéssemos começando a contar uma história pela última página do livro. A gente começar compartilhando sobre a vitória e não contar o que sucedeu antes da página final, da conclusão, nos deixa sem nos identificar com aquilo que a verdade escriturística das Sagradas Escrituras dizem para nós. A ressurreição é o ponto ápice, é o ponto final, é a tônica da ressurreição, é a sílaba forte, é a palavra que vence, é a palavra que nos estimula. Só que antes da ressurreição tem uma história a ser contada. Assim como antes da sua vitória existe uma história que está sendo contada. Antes da conclusão do fato final do seu projeto de vida, existe algo que está acontecendo que parece difícil, que parece complicado, que às vezes parece até que não vai dar certo. Mas, por favor, se concentre no final. E eu queria hoje extrair dessa expressão o tema dessa ministração. Uma história não pode ser vencida, não pode ser superada sem não concentrarmos-nos no final. Então, o tema que a gente vai falar hoje é concentre-se no final. Diga para a pessoa do seu lado, concentre-se no final. Então, por favor, a partir de hoje, eu quero chamar você para manter o seu foco no final. O final quer dizer onde você quer chegar, onde você almeja chegar e onde você vai chegar. Porque existem muitas coisas antes do final, amém? Sim ou não?
Muitas coisas acontecem antes do final. Muita resistência está no início, no meio e às vezes até no final. Mas eu quero chamar você, a exemplo de Jesus de Nazaré, nos concentrar no final. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela tem início, meio e fim. Você não vai parar no meio da história, não vai parar no meio do caminho, e quando as pessoas lembrarem de você, vão lembrar no final da sua história. Seus filhos vão contar como você concluiu. Sua história vai ser lembrada com os fatos que você realizou. Afinal de contas, precisamos aprender muito a respeito de Jesus para que não desistamos diante dos obstáculos da vida, diante dos tempos difíceis, diante dos tempos complexos. Todos nós estamos aqui para lutar, amém? Estamos para lutar. Quem está vivo aqui? Quem está pronto aqui? Quem está decidido a vencer? Olha, decidir já é a postura de quem está pronto, porque quem não decide, vai tendo a vida conduzida por quem decide por elas. E nós fomos chamados para decidir onde a gente vai chegar. Jesus era decidido onde ele ia chegar. Então vamos para a história de Jesus. Começa assim: alguém que encontra dificuldade desde o dia em que nasceu até o dia em que morreu, ele enfrentou dificuldade. Sim ou não? Mas desistiu? Porque ele se concentrou no final. Ele se concentrou no final. A gente vai observar alguns exemplos. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele teve coisas fáceis para enfrentar? Não. Teve resistência? Sim. Mas porque ele chegou porque ele concluiu aquilo que ele desejou? Porque ele se concentrou no final. As pessoas que não se concentram no final, as pessoas que não focam no final, elas desistem no meio da estrada, porque a vida não é fácil para quem deseja vencer. Diga para a pessoa do seu lado assim: a vida não é fácil para quem deseja vencer. Porque para você desejar vencer, a primeira coisa que você vai ter é alguma coisa a ser enfrentada. Alguma coisa vai se opor para que você crie resistência, para que você se fortaleça. Eu não sei, você já viu criança que é o primeiro filho, que é cuidado assim com zelo além do normal pela mãe? Quem já viu uma mãe assim, que o menino não pode tomar um frio, não pode tomar um calor, não pode tomar um banho de rio, não pode tomar um banho de chuveiro, tem que ferver a água para a criança, aí o menino não pode pisar no chão, só anda o quê? Melequento, doente com febre. Fraquinho, coitadinho. Mas quando é aquela criança que brinca com areia, come terra, você chega num lugar assim, o menino está com as unhas pretas, todo lambuzado de areia, brinca lá onde tem um bocado de coisa suja ali, aquele menino, de repente aquilo vai criando uma resistência. Você pega um menino da escola particular, por exemplo, aquele menino todo cuidado, que o professor grita com o menino, vai fazer chamar atenção, aí a mãe vai logo para lá: você brigou com meu filho, e que não sei o quê. Aquele menino vai ficar sempre: mamãe é quem defende. Mamãe, o menino fica assim, sabe aquele menino que tem a cara assim: mamãe me defenda, papai me defenda. Você chega na escola pública, o menino chega lá, o menino grita com ele grita com o menino também. Aqui não, velho. Não, aqui você fica na sua, que eu fico na minha, e a amizade continua. Se quiser encarar, eu encaro. Isso significa que está vacinado para lidar com as resistências da vida. E eu quero chamar a mim e a você, para estarmos prontos para o final. E até o final a gente vai encontrar resistência e oposição, do início ao fim da nossa vida. Aqueles que enfrentam, aqueles que partem para cima, são aqueles que têm resultado. Diga para a pessoa do seu lado: quem não enfrenta, não tem resultado. Diga: quem não encara, não tem resultado. Olhe para mim, lembre de 3 pessoas que você conhece. Essa pessoa briga, vai para cima. Essa pessoa enfrenta, baixa a cabeça, mas não desiste. Está ali, está apertado, mas está ali, constante. É aquela pessoa que está no dia difícil e ela diz assim: poxa, hoje foi um dia difícil, eu tive um dia de cão, tive um dia de batalha, tive um dia pesado, um dia para eu ficar em casa, mas não, eu vou para a igreja. Ela chega assim meio desanimada, meio para baixo, e vai ali, aí de repente Cássia começa o louvor, de repente começa a orar em mistério, Fernando vai ali junto,
de repente o Levi puxa a guitarra e faz o solo, Gel acosta na bateria, Augusto chama no teclado, Felielto vai no baixo, Mauro vai na base, a igreja responde, de repente começa a mudar as coisas assim. Se você ficasse em casa, estava morrendo, com pena de você mesmo. Então quero dizer uma coisa, por favor, parta para cima, concentre-se no final, pois é lá no final que está o pote de ouro. Levanta a mão para cima aí, ó, joga lá em cima, dá um aplauso bem forte que você puder, faça um barulho nessa noite aqui. Agora, para desistir é mais fácil, para deixar para lá é mais fácil, para retroceder é mais fácil, para entregar para os outros é mais fácil, para abrir mão é mais fácil, mas os vencedores concentram-se no final. É lá onde eu vou chegar, é onde eu quero enfrentar, é onde eu vou partir para cima. Sabe por quê? Porque nós não somos da essência dos que desistem. A nossa essência é a essência de Cristo. Nós não somos daqueles que abrem mão facilmente. Nós podemos até desistir, mas só depois de morrer. Mas vai ficar um legado, porque quando a gente morrer, alguém vai se inspirar na gente e vai dizer, eu vou continuar. Porque nós não somos marcados do DNA da desistência. O DNA que recebemos é o DNA daquele que não resiste e não desiste nem na cruz, que não desiste nem na resistência, que não desiste nem quando apanha, que não desiste nem quando é rejeitado, que não desiste nem quando é humilhado. É aquele que baixa a cabeça, baixa o joelho e Deus levanta. Sabe aquela pessoa assim, poxa, realmente eu fui humilhado, não tenho o que dizer, baixa a cabeça. Aí vem lá o Espírito Santo soprando, lá no mais profundo do seu íntimo. Ele desce lá na divisão do espírito e da alma. E lá o Espírito sopra suavemente. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Sou eu quem abato o soberbo e eu quem levanto os humildes. Eu é que tiro do monturo, tiro do lixo, aqueles que ninguém dá nada por ele e faço assentar na mesa com os príncipes da terra. Eu sou aquele que, quando você não tem nada, que é zombado por não ter nada, eu sou tudo que você tem. E quando a gente está em Deus, e Deus é tudo que a gente tem, Ele é o único recurso que a gente precisa para mudar a nossa história e mudar a história das pessoas em nossa volta. Diga para a pessoa do seu lado, você não é uma pessoa sem nada. Diga de novo assim para ela, você não é uma pessoa sem nada. Diga de novo, olhe para mim. Olhando para a pessoa, diga assim, olhe para mim. Eu quero que você entenda, olhando nos meus olhos, eu não sou uma pessoa sem nada. Eu tenho Deus na minha vida. Ele é a fonte do ouro, Ele é a fonte da prata, Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte do milagre, Ele é a fonte da saúde, Ele é a fonte da vitória, Ele é a fonte do casamento feliz, Ele é a fonte de uma vida abundante, Ele é a fonte de tudo. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Essa é a grande diferença na nossa vida. Essa é a grande diferença. A gente pode até se abater, mas a gente precisa se concentrar no final. Concentre-se no final. Então, Jesus veio nascendo, encontrando resistência. Primeira coisa que ele enfrentou foi quando ele nasceu, ele teve que fazer uma viagem. Sair de uma geografia para ir para outra, para tentar escapar, porque havia um decreto legal que autorizava, inclusive, a morte daquele menino. Mas ele foi resistido no seu nascimento. Acontece que, embora um decreto para a sua morte, preste atenção, havia uma aprovação no céu. Olha para mim, todo decreto de morte que é da terra não pode vencer o decreto de bênção de Deus que está sobre a nossa vida. O rei havia mandado um decreto para que morressem os primogênitos que nascessem naquela oportunidade. Jesus morreu? Não. Jesus nasceu, foi visitado por 3 reis. Jesus saiu para uma geografia, para um local difícil e nasceu escondido em uma manjedoura, num local onde os animais eram guardados e comiam. Lá naquele lugar, a glória de Deus veio, ele recebeu ouro, incenso e mirra.
no lugar que a terra conspira para a nossa falência, para a nossa destruição e a nossa morte, o céu nos fará prosperar diante daqueles que nos desejam a falência. É muito claro, eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Porque a Bíblia, ela me fortalece a me tornar uma pessoa maior, a me tornar uma pessoa melhor e a não baixar a cabeça para as dificuldades. Diga para a pessoa do seu lado, aprenda a não abaixar a cabeça para as dificuldades. Olha para mim, baixar a cabeça só diante de Deus. Joelho no chão, olho lacrimejando, mas só na presença de Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que elas baixam a cabeça facilmente para a pressão. Elas baixam a cabeça, olhe para elas. Gente que tem tudo, mas não consegue ver nada. E tem gente que não tem nada, mas consegue ver tudo. E a diferença está no foco que nós temos, e o nosso foco deve estar no final. Por favor, mantenha o foco no final. Por certeza, começou difícil, mas eu lhe garanto, se você focar em Deus, a conclusão vai ser muito superior ao início da sua história. Agora preste bem atenção. Jesus encontra resistência, e ele é tratado, conduzido por Deus, mas ele é um adolescente, todo mundo admira. Enquanto ele está no meio dos doutores, ele fala bonito, todo mundo admira. Olhe para a pessoa do seu lado, diga, as pessoas admiram quem fala bonito. Um jovem que fala bonito, uma mulher que fala bonito, um homem que fala bonito, todo mundo admira. Sabe como é que ele começa a incomodar? É quando o que ele fala começa a produzir mudança no coração das pessoas. Foi isso que aconteceu com Jesus de Nazaré. Enquanto ele falava a lei, os sacerdotes aplaudiam. Que menino inteligente, que menino fantástico. Mas quando Jesus começou a dizer coisas, e de repente a galera lá do gueto, da periferia, começou a entender que eles tinham direito também, que eles tinham condição de chegar, que eles tinham condição de avançar, talvez dissesse que Jesus deve ser um esquerdopata. Porque Jesus nunca andou bajulando o banqueiro, nunca andou bajulando o rico, nunca andou bajulando ninguém. Jesus tinha uma mensagem de vida, e quem recebia a mensagem de vida saía da miséria para a prosperidade, saía do ostracismo para destaque, saía da situação de miséria para uma posição de honra. Essa mensagem deve ser a mensagem da igreja, não deve ser a igreja ter uma mensagem de bajulação àquelas pessoas que nada podem fazer pela vida de ninguém. A única pessoa que pode fazer pela vida de alguém é Jesus de Nazaré, e ele deve ser o centro da mensagem da igreja contemporânea. Se ele não for o centro da mensagem, então está fora de contexto, está fora de ordem aquilo que ele fala. Agora Jesus encontra resistência. Jesus para diante da resistência, sim ou não? Para. Jesus retrocede? Não, Jesus avança, porque Jesus está concentrado no final. Ele está concentrado no final. Se levanta, não, eu estou vendo onde eu vou chegar. E quando a gente, olhe para mim, escute isso. Preste atenção. Pay attention, né? Pay attention. Preste atenção no que eu vou dizer para você, com muito carinho. Quando você foca e mantém o seu foco em algo, nada lhe tira a atenção. Foco é para quem tem concentração. E quando você está concentrado no foco, então amplia diante do seu raio de alcance o que você está mirando. É assim ou não é? A turma aí que mira, que faz testes, turma que atira. Não é assim? Você mira e de repente não vê mais nada do lado. Seu foco está ali e de repente o alvo ele vai ficando tamanho, ele vai crescendo porque você está focado. Eu quero dizer que o sucesso na sua vida, a conquista na sua vida, a felicidade na sua vida deve ser o seu alvo e deve estar tanto na sua mira que nada mais lhe distraia onde você vai chegar. Concentre-se no final, por favor. Porque vai ter motivos e razões para fazer você parar, mas você precisa pensar onde você quer chegar. Agora, vou dar para você algumas coisas que Jesus lidou, que Jesus enfrentou antes da ressurreição. Está em Mateus capítulo 21, verso 9. Diz a Bíblia que quando Jesus estava pronto, estava preparado para a grande missão, diga a 3 pessoas, quando Jesus estava pronto para uma grande missão, diga isso a 3 pessoas.
Jesus pede para os discípulos, por favor, cheguem lá em Jerusalém. Vai ter um jumento amarrado. Ele foi preparado para mim. Jesus monta no jumento. E eles dizem em um coro bem alto: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus entra. E ele vai com toda a sua vontade, com todo o seu foco. Mas 8 dias depois, Lucas 23, 21, vai dizer que essa mesma multidão estava com um sentimento diferente. Lucas 23, 21, está escrito lá, que então a multidão dizia: crucifica, e dizia mais alto: crucifica-o, crucifica-o. Acontece que quando Jesus foi aplaudido e reconhecido diante da sua comunidade, como o bendito significa o abençoado que Deus envia. E agora já não era mais o abençoado que Deus enviava, era o rejeitado da cidade. Crucifica ele, solta Barrabás e crucifica esse impostor. Mas Jesus estava concentrado no final. E eu quero finalizar aqui dizendo para você: como é que você tem pautado a sua vida? Você só se move quando alguém lhe aplaude? Quando alguém lhe reconhece? E você retrocede, se entristece, faz boquinha de amargurado? Ou diz: eu não estou me sentindo bem? Diga para a pessoa do seu lado: para vencer, você tem que aprender a lidar e decidir quando está bem e quando está mal. Você não pode se mover, diga, você não pode se mover na instabilidade das suas emoções. Você precisa se mover na direção do seu propósito. Dê um aplauso ao Senhor. Irmãos, eu já tive dias difíceis e tenho dias mais difíceis. E vou lhe falar uma coisa com muita precisão, muito carinho. Quanto mais conquista você tem, mais o raio de dificuldade e o nível de resistência é maior. Há níveis de resistência que a gente lida, e eu acredito que a gente começa o ministério, Cladivone lembra disso, nós novinhos, eu com 20 anos, ela com 18 anos, e a gente ia para as congregações ministrar, e tinha os demônios que se manifestavam, né? E aí a gente dizia, em nome de Jesus, sai, os demônios saíam, beleza, e a gente achava que tudo estava nesse nível. Eu lembro de uma conferência que eu viajei com Léo Moraes e Selene, lembra lá naquela conferência, lá em Gandu? E a gente estava lá, tinha tanta gente oprimida, e as pessoas, os demônios se manifestavam, e a gente orava e tal, até que teve um rapaz que não estava endemoniado e fingiu que estava endemoniado. E ele se jogou no chão assim, eu estou orando aqui, aí eu olhei assim, testificou que não era o demônio. Eu digo, tá bom, se ele está fingindo que está endemoniado, eu vou fingir que vou expulsar também. Aí o rapaz estava assim, meio em pé, aí eu cheguei perto do rapaz assim, esperava que eu fosse botar a mão na cabeça dele, aí eu botei o pé atrás assim, bati aqui no peito assim, pá! Aí quando ele caiu, o meu joelho já foi aqui no esôfago dele. Caiu no esôfago e eu puxei o braço. Eu disse assim, é jiu-jitsu? Digo, não. Se ele está fingindo que está endemoniado, eu vou fingir que vou expulsar ele. Daqui a pouco o rapaz falou assim, não sabe expulsar demônio não, é? O endemoniado disse, não sabe expulsar um demônio não, assim você vai me machucar. Eu digo, é assim, aí eu castiguei um pouquinho mais. Aí quando eu folguei aqui um pouquinho, o cara disparou porta fora. Lá fora a gente conversa, viu?
Aí eu falei assim, a gente conversa agora mesmo, pode vir. Aí o rapaz não quis conversar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio de ganhar, de você criar uma resistência, criar uma dificuldade com o pastor, não é bom isso. O pastor é aquela pessoa que todos os dias ele lida diretamente com Satanás, os demônios e Satanás, e o diabo não o vence, porque quem está com ele é maior do que todos os principados das trevas. Então é ilusão bater de frente com alguém que não tem medo do diabo. Tu não acha disso? Foi numa dessa que Golias se lascou. Ele enfrentou os soldados e disse assim, ó, com o pastor vai ser fácil. Não foi assim? Só que quem venceu? Aquele que não luta só. Aquele que não batalha sozinho. Aquele que tem a bênção de Deus desde o ventre da mãe, que todos os dias o Senhor guarda, o Senhor quem protege. Sabe quem é essa pessoa? Você que está aqui ouvindo essa palavra. Por favor, não retroceda. A bênção de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, está sobre o seu coração. E ainda que toda turbulência conspire contra você, a bênção de Deus garante que no final está tudo preparado para Deus ser honrado no final da sua história. Concentre-se no final. Não perca tempo com coisas evasivas. E a multidão dizia, crucifica, crucifica, crucifica. Mas nada disso impediu o que está em Mateus 28:6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como ele havia dito. Vinde e vede, o lugar está vazio. Eu aprendo com essa ministração de hoje que aqueles que se concentram no final não desistem por causa do tempo difícil antes de chegar ao destino final. Você já viu que tudo que vale a pena tem um preço alto? Tem ou não tem? Tudo que vale a pena tem um preço alto. Tudo que meu Deus, outro dia eu estava olhando, eu gosto de utensílios domésticos, esses badulaquezinhos aí de importados, eu gosto demais disso. Aí às vezes você chega num lugar, tem uns negócios baratinhos, né? Mas você usa uma vez, quebra. E às vezes nem serve para aquilo que está dizendo que serve. Uma vez eu fui comprar um saca-rolha. E eu queria, poxa, que aquele negócio, irmão, é um sofrimento. Você fica com aquele negócio, roda. É um sofrimento. Aí abre aquele negócio e mancha a roupa. Aí eu descobri que cheguei numa loja de importados. E aí estava escrito lá, saca-rolha. Aí era a técnica, você apertava o negócio e puxava. Aí a rolha saía. Pelo menos estava no papel que era assim. Aí eu fui e comprei. Comprei aquele negócio. Aí peguei a garrafa, botei o negócio e vou matar a pau agora. Vou fazer igual na televisão. Quando eu puxei, o pedaço do trem soltou na minha mão. Sabe o que foi que o Ladivone me disse? Pelo preço, eu sabia que isso não prestava. Viajei depois, eu encontrei uma outra, toda de metal. Era umas 10 vezes o valor que eu paguei. Aí eu comprei. Aí bota o negócio assim, entra só um pouquinho ali na rolha, você vai... Chega, solta suavemente, né? Se você quiser alguma coisa que vale a pena na sua vida, por favor, não tenha pena de pagar. Se você quer alguma coisa que vale a pena na sua vida, uma vida cheia de Deus, depende de um nível de renúncia que você não faz ideia de que precisa ter. Se você quer superar dificuldades na vida, aprenda que você vai ter que deixar algumas coisas para investir em outras.
A gente só tem resultado financeiro não é quando a gente quer comprar, é quando a gente aprende a deixar de comprar. Entendeu isso? Ou você mantém um foco e você assim, eu preciso deixar de comprar isso, mas você quer tudo ao mesmo tempo, não vai ter nada. Pelo menos o que é mais caro, você não vai ter. É preciso que você aprenda qual é o nível de renúncia que você tem para chegar onde você deseja chegar. Um Fusca te leva no mesmo lugar que um Corolla te leva, sim ou não? Mas eu acho que não é importante só chegar. Acho que o importante é como você inteiro chega. Uma vez perguntaram para um pregador que ia viajando de uma cidade para outra, ele ia na primeira classe do trem. Um empresário, banqueiro, falou para ele assim: pastor, logo o senhor na primeira classe, um homem de Deus. Ele, por que não? Ele disse, mas você não deveria estar economizando o dinheiro de Deus? Na primeira classe aqui comigo? Ele disse, o senhor não entendeu nada, doutor. Eu estando na primeira classe, estou fazendo o mais importante, estou economizando o homem de Deus. Olha para mim. Eu vou concluir hoje dizendo para você algo muito, muito sério. Tem muita gente querendo provisão de Deus. Sim ou não? Infelizmente, essas pessoas vão estar sempre precisando da provisão de Deus. Mas eu descobri um segredo. O segredo não é depender da provisão. O segredo é ter o provedor. Quando você tem o provedor, que o provedor é prioridade em tudo na sua vida, então a provisão dele é natural na sua existência. Querer provisão e não valorizar o provedor é como querer colher numa roça, desonrando o proprietário. É um princípio simples. E eu queria dizer para você hoje com muito carinho, se concentre no final. Se você se concentrar no final, você vai ter fé o suficiente para não desistir no meio das pressões. Vai ter doença? Sim. Vai ter momento que vai ficar sem dinheiro? Sim. Tem momento que vai ficar sozinho na casa? Sim. Vai ter momento que você só tem você e você por você? Sim. Todo mundo passa por isso. A diferença entre você e os que desistem é que você vai até o final. Você está direcionado até o final da sua vida. Uma vez, contando uma experiência própria nossa aqui, Cladivone me disse assim, que quando a gente se casou, ela tinha um sonho de fazer um curso de pedagogia numa universidade pública. Ainda bem que ainda existe universidade pública. Eu sou a favor da educação, inclusive o direito do questionamento filosófico, porque eu acredito que a mente que pensa não é controlada. A mente que pensa é mente que produz conhecimento. Faz uma coisa, ela dizia, eu quero. Tinha dinheiro para fazer, nem o vestibular tinha dinheiro para fazer. Parida, sem recurso, e disse, vou fazer. Eu digo, vai lá, você vai fazer. Vamos conseguir o dinheiro para pelo menos para pagar o vestibular, para começar lá as coisas. Então, prestou o vestibular, custou, foi lá. Ela disse, e agora? Se eu passar, eu digo, minha filha, vamos esperar passar primeiro. Depois que passar, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus não nos coloca em um caminho que Ele não facilite como devemos caminhar. Pode ser que o caminho seja de espinho, mas Ele vai colocar um sapato resistente aos nossos pés. Então Ele vai conduzir a nossa vida assim. Agora, se você nunca tentar, você nunca vai ter o sabor de concluir. E aí, ela disse, pronto,
vamos lá. Aí, não é que passou? E agora, como é que eu vou estudar? Eu digo, o mais difícil era passar. Agora vai estudar. Aí fomos para Barreiras. Você morava em Santa Rita de Cássia, né? Alugamos um quartinho que só cabia um fogão e a cama. Tinha que entrar de lado. Aí você olha para aquela Divone hoje, não, a pastora é concursada, tem uma vida boa, tem um salário, tem um Corolla para andar, tem um carro de luxo, está aí. Vai fazer o que ela fez? Porque a maioria dos que dizem que acha que foi fácil, teria desistido na primeira dificuldade. E aí, fez lá, mudamos para aqui. Foi transferir o curso, sabe o que foi que a reitoria da faculdade do curso aqui disse? A gente não aceita o vestibular de lá, não. Tem que prestar outro vestibular. Ela disse, vou ter que prestar outro vestibular, minha filha, se você passou em um, passa em 10. Porque eu não tenho tempo ruim, não. Eu vou acreditando nas coisas que eu acredito que Deus vai facilitar. Tanto é que é difícil uma pessoa incrédula conviver muito tempo comigo e não se afastar. Porque a minha vida, ela é um escândalo para pessoas incrédulas. As coisas que eu gosto, as coisas que eu vivo e a intensidade do que eu vou, as pessoas medíocres vão desistindo. Não suporto, não. É mania de grandeza. Aí é demais para mim. Aí eu não quero, não. Mas os que estão aqui, os que vão até o fim, são aqueles que vão experimentar de um poder glorioso, de uma conquista soberana que está no nosso Deus. Aí, prestou vestibular e começou a prestar o curso. A estrada de Barreiras, de Santa Maria, quem lembra? Meu irmão, parecia um queijo suíço. Era buraco demais. E todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado, Cladivone ia. Pegava aquele carro lá. Uma hora emprestado, outra hora de carona, outra hora de esmola, outra hora... Mas vamos lá. Pedia para alguém ajudar e tal. Algumas pessoas iam comigo algumas vezes, outras pessoas não tinham. Eu lembro de uma das vezes que foram difíceis para mim. Eu cheguei lá com fome, estava esperando, aí tinha um rapaz ali vendendo um caldo de cana próximo, eu disse, vou tomar um caldo de cana ali de noite. Aí cheguei lá, disse, moço, me dá um caldo de cana aí. Ele disse, pois não. Aí o caldo de cana já era pronto. Aí pegou o caldo de cana, quando o rapaz pegou o caldo de cana, ele pegou o gelo para botar dentro do meu copo. Quando eu olhei para a unha do rapaz, eu digo, meu Deus do céu. Aí quando ele pegou, foi botar assim, pingou aqui um caldinho meio marrom, dentro do copo. Quando eu olhei assim para rejeitar, o cara dava uns 2 de josa. Eu digo, aí ele falou assim, tá bom? Eu digo, o cara já falou, querendo assim, para achar ruim para ele me dar um tapa, né? Quer um pastel? O que ele me dava agora naquele momento eu aceitava. Quer um pastel? Quero. Ele vai e pega o pastel, nem você pega um papelzinho para pegar o pastel, não. Mete a mão lá no pastel. Quanto é? Ele me deu o valor, acho que eu dei uma nota de 10, fica com troco e vazei lá para o carro e disse assim, rapaz, o que a gente passa na vida, né? Quando a gente tem um objetivo. Aí fiquei lá, quando o Cladivone chegou, vim contando a história, a gente veio sorrindo na estrada. Algumas vezes o carro quebrou, e a gente chegou em casa andando de noite. O carro uma vez quebrou perto do cemitério da Cigana, e eu vim ela andando. O carro deixamos lá, e a gente vai andando, a pé. Essa é a parte que não é contada da história. A parte que é contada da história é a parte do altar, é a parte que eu passo com o carro, é a parte que o vidro está fechado, e que o ar está ligado, e diz assim, esse é exibido, emitido. Essa parte, ninguém viu. Aí, concluiu. Aí surgiu a oportunidade do concurso público. Naquele tempo tinha concurso público. Aquele tempo que tinha aquele partido, que a maioria tirou para melhorar. Que a gasolina era 2,70, que o povo batia a panela dizendo que estava alta.
Que o bujão custava 40 conto e a gente dizia assim, estão roubando. Agora está um pouco mais de 40, não vem ninguém reclamando. Está um pouco mais de 40 agora, né? Gasolina já paguei 5,10 uma vez. Subiu. Olha para mim. Os tempos difíceis, eles só vão revelar os fracos e os que persistem. Os tempos difíceis, eles vão consolidar no nosso coração o nível de concentração que nós temos. E hoje eu quero chamar você para se concentrar na ressurreição. Não perca tempo com o bendito que vem e nem o crucifica. O seu alvo é a conclusão do sonho que Deus estabeleceu na sua vida. Isso você vai lidar com oposição e vai lidar com aprovação. Mas nada disso deve interferir no trajeto da sua conquista. Afinal, você precisa estar concentrado na conclusão e no final. Não perca tempo com distrações. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: não está fácil para você, não é verdade? Diga para ela isso, não está fácil para você. Mas eu quero dizer com você, com certeza isso. Você vai chegar até o fim. Diga, eu conheço muita gente que chegou até o fim. E lá no final, a gente vai lembrar, olha para mim. E lá no final, a gente vai lembrar de um tempo difícil. E a gente vai fazer como a gente faz quando a gente reúne a família final de semana, final de ano. Que junta todo mundo e a gente lembra do tempo difícil e a gente sorri, assim ou não é? Você lembra, fulano, quando a gente não tinha o que calçar? Mas era tempo. E do tempo do café com farinha, a gente lembra. E do tempo que a gente só comia banana, mas agora a gente escolhe o que quer comer. Sabe por quê? Porque lá no final está o Deus lhe aplaudindo. Está Deus torcendo por você, esperando assim. Ele venceu! Ele superou! Tanto é que Jesus disse naquele dia, quando vier o Senhor e os santos se apresentarem diante dele, ele vai dizer: bendito, porque eles resistiram, não se contaminaram, mas eles perseveraram até o fim, e aqueles que perseverarem até o fim, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para ser dada àqueles que o amam. Eu queria dizer para você, não se preocupe com a aprovação e nem com a rejeição. Se preocupe com o final. E o final da sua história não é quem te aplaude e nem quem te acusa. O final da sua história está nas mãos de Deus. Dê um aplauso ao Senhor.